É assim que Jesus aparece no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse se destaca entre os livros do Novo Testamento. Além de sua mensagem para a igreja do primeiro século, para quem foi originalmente escrito, ele também contém uma profunda revelação para todas as gerações, especialmente para aqueles que testemunharão a vinda gloriosa de Cristo. Escrito por João, o apóstolo, este livro foi sua última obra antes de partir deste mundo. A palavra Apocalipse tem origem grega e significa revelação ou desvendamento. E isso é exatamente o que este livro representa, uma revelação de Jesus Cristo. No entanto, não é apenas uma revelação sobre Cristo, mas também uma revelação de eventos futuros que moldarão o destino da humanidade. A revelação contida neste livro não é apenas uma mensagem do passado, mas uma que ressoa ao longo dos séculos até os dias atuais. Ela ecoa através do tempo, convidando todos os que têm ouvidos para ouvir a contemplar a grandeza e a glória de Cristo, o Senhor vivo e soberano sobre todas as coisas. Ao longo das páginas do Apocalipse, João descreve uma série de visões e símbolos que revelam os eventos que estão por vir, desde julgamentos até a consumação final da história. Cada visão é uma peça do quebra-cabeça, uma revelação que, quando unida, forma um quadro completo do plano divino de redenção e juízo. Assim, o Apocalipse não é apenas um livro profético, mas uma fonte de esperança e conforto para os crentes, pois revela que, no final, Cristo triunfará sobre o mal e estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. É uma mensagem de vitória e promessa para todos os que creem nele. Num momento de profundo recolhimento espiritual, João foi arrebatado em êxtase, transportado para uma dimensão celestial, onde os limites da matéria se dissolviam diante da magnitude do divino. Envolto na luz resplandecente do Espírito Santo, João sentiu-se imerso em uma comunhão íntima com o Criador. Nesse estado de elevação espiritual, uma voz ressoou como o som de 7 trovões, vibrando em harmonia com os acordes celestiais. Era uma voz que transcendia as fronteiras do tempo e do espaço, ecoando desde os confins dos céus até os mais profundos recônditos da alma de João. A voz, suave como um sussurro e poderosa como um trovão, falou diretamente ao coração de João, penetrando sua consciência com uma clareza divina. Escreva o que você vê num livro e envie-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ordenou a voz, revelando a missão sagrada que João estava prestes a cumprir. Ao receber essa ordem celestial, João sentiu-se envolvido por uma sensação de temor e reverência diante da magnitude da tarefa que lhe fora confiada. Ele compreendeu que estava sendo chamado para testemunhar e registrar as visões divinas que seriam reveladas a ele, a fim de transmitir uma mensagem de esperança e redenção às igrejas espalhadas por toda a Ásia Menor. Então, num instante de revelação transcendental, as cortinas do tempo e do espaço se abriram diante dos olhos de João, revelando um espetáculo celestial de proporções divinas. Diante dele, 7 candelabros de ouro ardia em chamas, iluminando o firmamento com sua luz radiante. No centro dos candelabros, João vislumbrou a figura de alguém que se assemelhava ao Filho do Homem, envolto numa aura de majestade e glória indescritíveis. Seus olhos brilhavam como brasas de fogo, irradiando sabedoria e discernimento divinos. Seu semblante era sereno e sereno, emanando uma paz que transcendia todo o entendimento humano. Diante dessa visão celestial, João sentiu-se humilde e reverente, ciente da presença do Santo dos Santos diante dele. Ele compreendeu que estava diante do próprio Cristo, o Filho de Deus, em toda a sua glória e majestade.
E nesse momento de encontro místico, João sentiu-se abençoado e honrado por ser escolhido como mensageiro das revelações divinas que estavam prestes a ser reveladas. Na vastidão do tempo e do espaço, um momento singular se desdobrou, trazendo consigo a manifestação da majestade divina. João, o apóstolo, em sua jornada espiritual na ilha de Patmos, foi agraciado com uma visão que transcendeu os limites da compreensão humana. Envolto em uma atmosfera de mistério e santidade, João contemplou uma cena de incomparável esplendor. Diante de seus olhos maravilhados, surgiu a figura celestial do Filho do Homem, radiante em sua glória eterna. Seu semblante, mais resplandecente que o sol, iluminava toda a extensão do cosmos, banhando o universo em uma luz celestial. Os olhos de Jesus, como chamas de fogo, penetravam a alma de João com uma intensidade sobrenatural, sondando os mais profundos mistérios do coração humano. Seu olhar transcendia o tempo, abrangendo o passado, o presente e o futuro, em uma visão abrangente e compassiva. A voz do Filho de Deus ecoou pelos céus, como o rugido de muitas águas, ressoando com autoridade divina e poder soberano. Cada palavra proferida por Jesus era uma declaração de sua soberania sobre toda a criação, uma promessa de redenção e esperança para aqueles que o seguem. Seus pés, brilhando como o bronze polido, simbolizavam a firmeza de seu propósito eterno, enquanto sua voz, poderosa e majestosa, ecoava pelos corredores da eternidade, anunciando o cumprimento dos desígnios divinos. Diante da grandeza de Jesus, João curvou-se em adoração, reconhecendo a infinitude de sua glória e a magnitude de seu poder. Em sua presença, toda a criação se prostrava em reverência, rendendo honra e louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste encontro sobrenatural, João foi confrontado com a verdadeira natureza de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor da história e o Salvador da humanidade. Em sua visão gloriosa, ele testemunhou a beleza inefável do Filho de Deus, cuja grandeza transcende todo o entendimento humano. Enquanto João contemplava as maravilhas reveladas diante de seus olhos, uma voz ressoou ao seu redor, penetrando sua alma com uma autoridade inegável. Era o chamado à profecia, uma missão divina imposta sobre os ombros do fiel apóstolo. O próprio Senhor, em sua infinita sabedoria, escolheu João como o veículo para transmitir suas mensagens aos corações dos homens. Com o som de trombetas celestiais, a voz ordenou que João se preparasse para escrever as visões que estava prestes a receber. Sob a influência do Espírito Santo, João sentiu-se revigorado, sua mente clareada por uma compreensão além da humana. Ele sabia que não poderia recusar esse chamado sagrado, pois era a vontade do próprio Deus sendo revelada a ele. Com um coração cheio de reverência e humildade, João se entregou ao propósito divino, pronto para receber as revelações e proclamá-las ao mundo. Ele sabia que sua jornada seria repleta de desafios e tribulações, mas também estava ciente da promessa do Senhor de estar sempre ao seu lado. Assim, com uma caneta firme em mãos e o Espírito Santo como seu guia, João embarcou na jornada de sua vida, pronta para cumprir o chamado à profecia e levar a mensagem do Evangelho a todos os confins da terra. À medida que a visão de João continua, ele se depara com uma admoestação crucial à perseverança. Entre os tumultos e desafios enfrentados pela Igreja, é essencial manter-se firme na fé, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Nesta parte da narrativa, João descreve vividamente a cena celestial em que um anjo, com voz retumbante como um trovão, adverte sobre a importância da perseverança. Em meio às tribulações e tentações, é vital que os seguidores de Cristo permaneçam inabaláveis, mantendo sua fé e devoção.
O anjo, com autoridade celestial, instiga os crentes a resistirem aos desafios que enfrentam, encorajando-os a perseverarem até o fim. Ele reafirma a promessa da vitória final para aqueles que permanecerem fiéis, lembrando-lhes do glorioso destino que os aguarda no reino eterno de Deus. Essa admoestação à perseverança ressoa como um chamado urgente para os crentes de todas as épocas, lembrando-os da importância de permanecerem firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias adversas que possam surgir. É um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, a recompensa da perseverança é eterna e gloriosa. Enquanto contemplava as maravilhas celestiais, João foi arrebatado em espírito para uma visão extraordinária da redenção prometida aos fiéis. Diante de seus olhos maravilhados, desenrolou-se um cenário de esperança e renovação, onde a graça divina se manifestava em toda a sua glória. No centro dessa visão, João testemunhou a presença triunfante de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que carregava sobre si os pecados do mundo. Sua figura resplandecia com uma luz celestial, irradiando amor e misericórdia para aqueles que o aceitavam como seu Salvador. Ao redor de Jesus, uma multidão inumerável de redimidos se reunia, vestidos em vestes brancas e lavadas no sangue do Cordeiro. Eles erguiam seus louvores em uma sinfonia de adoração, reconhecendo o sacrifício de Cristo como a fonte de sua salvação eterna. Além disso, João contemplou a derrota final do mal e da injustiça, representada pela destruição do dragão e de seus seguidores malignos. Sob a autoridade soberana de Cristo, o mal foi subjugado e a justiça prevaleceu sobre a terra renovada. Nessa visão gloriosa, João foi lembrado da promessa de Deus de restaurar todas as coisas e de fazer novas todas as coisas. A visão da redenção renovou a esperança de João e fortaleceu sua fé na vitória final de Cristo sobre o mal. Assim, o capítulo 9 revelou não apenas a magnitude da redenção oferecida por Cristo, mas também a certeza da vitória da justiça sobre a injustiça e da luz sobre as trevas. Para João e para todos os que ouvem suas palavras, a visão da redenção é uma fonte de esperança inabalável e uma promessa eterna de vida abundante em Cristo. Enquanto João contemplava as visões celestiais, viu um poderoso anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. O rosto do anjo brilhava como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Em sua mão, ele segurava um pequeno livro aberto. O anjo desceu à terra e proclamou com uma voz retumbante que ecoava como o rugido do trovão. Seu chamado reverberou pelos céus, ecoando pelas montanhas e vales. João, atento à mensagem celestial, ouviu as palavras do anjo que diziam: quem se prostrar diante do Senhor será exaltado, e quem se elevar será humilhado. Diante da majestade do anjo e da presença divina, João caiu de joelhos em adoração, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. O anjo então estendeu o livro aberto em direção a João e disse-lhe: pega e come. Isso tornará seu estômago amargo, mas na sua boca será doce como o mel. João obedeceu ao comando do anjo e tomou o livro, sentindo seu sabor doce nos lábios. Mas, ao descer pela garganta, o livro trouxe uma amargura intensa, como se a verdade contida nele fosse difícil de digerir. Mesmo assim, João sabia que era sua responsabilidade proclamar as palavras contidas no livro, não importasse quão amargas elas pudessem parecer. Ao receber essa revelação, João sentiu-se revigorado pelo poder divino e pela presença do anjo. Ele se preparou para cumprir sua missão, consciente de que as palavras que ele proclamaria teriam o poder de transformar corações e mudar destinos. Assim, João se levantou, determinado a compartilhar a mensagem divina com o mundo. João continua sua narrativa celestial,
descrevendo em detalhes a majestade e a glória do que testemunhou. João, em sua visão celestial, relata ter sido arrebatado para o céu, onde presenciou uma cena de grandeza incomparável. Ele descreve o trono de Deus, que estava rodeado por uma aura deslumbrante, como uma esmeralda resplandecente. À volta do trono, João observa 24 anciãos assentados em tronos, vestidos de vestes brancas e coroados com coroas de ouro. Esses anciãos representam a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Além dos anciãos, João vê também 4 seres viventes, que têm a aparência de leão, touro, homem e águia, cada um com 6 asas e repletos de olhos, simbolizando a plenitude do conhecimento e da sabedoria divina. Esses seres viventes exaltam continuamente a santidade de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Enquanto João observa essa visão, ele sente a presença poderosa do Espírito Santo, representado por 7 tochas ardentes diante do trono. Ele percebe que toda a criação celestial está em constante adoração e louvor ao Criador, reconhecendo sua soberania e majestade. Nesse capítulo, João nos transporta para além dos limites terrenos, revelando a grandiosidade e a beleza da presença de Deus no céu. É uma visão que inspira reverência e adoração, lembrando-nos da magnitude do Criador e da nossa posição como seus adoradores.